Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos acompanhar aí o que nós temos hoje de aula, né? Aula 28, revisão e avaliação. Então vamos começar, vamos aprender muito hoje, vamos lá. Então, hoje na aula nós vamos falar um pouco sobre a questão do trabalho, né, em algumas vertentes, né, olhando aqui para a realidade do trabalho nos diferentes mundos, né, que nós chamamos aqui na realidade urbana, na realidade rural e também na realidade ribeirinha. Mas o que é o trabalho, né? O que nós entendemos por trabalho? O que seria isso? O trabalho, ele está ligado com uma ação, toda ação do ser humano sobre a natureza, né, que o circunda, ele vai transformando as coisas. E nós chamamos, então, isso de trabalho. E esse trabalho, essa ação humana, ela se dá de diferentes maneiras, de diferentes formas, dependendo muito também de onde nós estamos, de onde nós, né, exercemos essa ação. Então, se, por exemplo, for numa zona rural, nós temos aí, né, o campo, nós temos aí o rio, então nós temos aí um trabalho de pesca, por exemplo. Se nós estamos aí no campo, né, digamos aí também urbano, né, nós temos já atividades voltadas para esse trabalho, né, esse tipo de trabalho que é o trabalho urbano. Então tem a construção civil, comércios, lojas, né? E também, né, nós vamos falar um pouco também sobre a questão do ribeirinho, né, que é muito comum na Amazônia, que também está relacionado com a questão da floresta, a questão, né, da pesca, né, da caça, da questão também da agricultura. Então, isso nós podemos falar do trabalho de um modo geral, né? Mas nós vamos, então, analisar aqui um pouco isso de uma maneira mais separada. Vamos lá. E nós começamos falando, então, do trabalho rural, né, e também do trabalhador rural, né? Quando a gente fala do trabalho rural, nós estamos falando, né, de um trabalho exercido, né, por uma pessoa, né, que desempenha ali um serviço que está muitas vezes voltado para uma propriedade rural, né, e muitas vezes essa propriedade é de uma outra pessoa, né? O trabalhador rural, então, ele vai prestar o seu serviço dentro dessa realidade, né, que nós chamamos de rural, né? E aí ele vai depender também, muitas vezes, de um empregador e vai receber um salário, no caso do trabalhador rural, né? Ele vai assumir uma chácara, né, uma fazenda, um sítio, e ele vai cuidar, né, ali, e ele tem direito, né, a um salário, tem direitos trabalhistas voltados para esse tipo de trabalho, né? Então ele vai oferecer os seus serviços, né? Ele tem um conhecimento, né? E nesse campo aqui, ele vai poder oferecer os seus serviços, que normalmente estão voltados para a atividade agrícola, né? Também, e a questão da pecuária. Então, isso é um pouco aí o que nós podemos dizer da questão desse tipo de trabalho. Mudando de ambiente, nós podemos falar também do trabalho ou do trabalhador urbano, né? O trabalho urbano é o trabalho da cidade, né? As zonas urbanas, né, são as grandes cidades, pequenas cidades, médias cidades, já fazem uma diferença aí, né, quando a gente fala de trabalho, né? Então, normalmente, né, o trabalhador urbano, ele tá dentro da indústria, ele está no comércio, ele está num banco, numa escola, né, nos hospitais, enfim, ele está aí nessa rede, né, de ações aí voltadas para atividades nesses locais, né? Lojas, supermercados, restaurantes, bares, padarias, né? E tudo isso varia muito, né, dependendo do tamanho da cidade, da localização da cidade. Então, o trabalhador rural, o trabalhador urbano,
é aquele, então, diferente do trabalhador rural, que está no campo, se dedicando mais à questão do campo, ele está agora aqui mais na questão mesmo da cidade, né? Trabalhando com esse tipo de atividade humana aí. E também, pessoal, dentro do nosso foco aqui, além do rural e do urbano, né, para a gente fazer esse contraste, nós temos também aí o trabalhador ribeirinho, né? Aí nós estamos falando da Amazônia, né? Que no nosso caso aqui, o trabalhador ribeirinho, ele mora, né, à beira dos rios, né? Ele não mora diretamente nas cidades. O ribeirinho, ele mora à beira dos rios, né? Das calhas de rios da Amazônia, né? E ali ele habita, ele tem a sua vida ali, no seu dia a dia. Então, o trabalhador ribeirinho, ele trabalha muito para si mesmo, né? É um trabalho próprio, para a sua subsistência, né? Mas ele produz também para venda. Alguns dos seus produtos ele pode também vender, né? Mas ele se encontra aí nesse campo, né? Nessa área, né? Do rio, né? Nas várzeas da Amazônia, né? Onde existe uma grande diversidade ambiental, né? Tanto da fauna como da flora. Então, tem uma organização social menor, mais restrita, né, na sua comunidade. Algumas famílias moram em determinadas comunidades ribeirinhas. E tudo isso aí, né, tem esse diferencial, tanto do ponto de vista social, também como econômico e também cultural, né, a sua forma de se divertir, o seu lazer. Tudo isso aí também está voltado para a sua realidade, né, na qual ele vive, né? E também, né, a sua própria identidade, né, a sua identidade enquanto ser humano, né, que nasceu num determinado lugar. A sua identidade, então, ela vai ser constituída, né, a partir dessas práticas, né, desse conjunto de práticas, né, onde ele vai tendo ali, adquirindo os seus valores, né, dentro dessa cultura, os seus costumes, né, e também, né, as suas crenças e todo o conhecimento tradicional. Então, saber pescar, saber quando o rio está cheio, quando o rio está seco, né, qual é o melhor período de pesca, de caça, a lua. Tem toda uma relação também com a natureza, né, que são esses conhecimentos tradicionais aí, que propiciam, né, ao trabalhador, né, que vive ali, ter conhecimentos necessários para as adversidades da vida e para a sua própria sobrevivência, né? Então, esse aqui é um panorama geral, né, desses pontos aqui. Quando a gente fala, agora vamos falar um pouco não do trabalho em si, mas da preparação para o trabalho. Então, nós vamos falar de uma educação profissional. Então, a gente vai mudar um pouco aqui de assunto, mas que toca também todas essas realidades que eu falei, tanto a rural, como a urbana, como a ribeirinha, né? Que é a questão da educação, né? A educação, ela está em todo lugar, né? Então, as pessoas estudam, as pessoas buscam, né, formas de educação, tanto uma educação regular, como uma regulação profissional, técnica. Então, aqui a gente vai dar um enfoque na questão dessa educação profissional técnica, né, que é uma consideração preliminar, né, que se define por um conjunto menor de saberes da educação geral. Então, na educação geral, né, o que os estudantes, né, então, estudam aí várias disciplinas, né, um conjunto de disciplinas, né, filosofia, sociologia, história e todos, né, os componentes, né, curriculares, né, que você tem na educação mais ampla. Quando a gente falar de educação profissional, aí a gente está falando de um recorte aqui de um tipo de saber, né, que é voltado, né, para o exercício do trabalho na sociedade humana, para uma qualificação, né, do estudante ou daquela pessoa para exercer um determinado tipo de trabalho, né, para ter uma profissão. E no caso aqui, uma profissão técnica. Então,
esse tipo de qualificação profissional é ofertado, né, pelo poder, pelas políticas públicas educacionais, né, justamente para que o estudante, o jovem, né, de um modo geral, ele possa, então, também, além de se preparar para fazer um vestibular, fazer faculdade, né, e etc. e tal, ser um universitário, se formar nessas áreas, numa área dessa, também ele possa também se formar como um técnico, né, em alguma área também, né, que é ofertada nesses espaços aí. Isso nós chamamos de educação profissional técnica. Então vamos continuar aqui, ó. Então nós temos aí também esses ambientes que são diferentes, onde as ofertas também são diferentes, né? Quando a gente fala do espaço rural, o espaço ribeirinho, né, existe mais uma maior limitação, né, da oferta desses cursos, né, profissionais técnicos. No mundo urbano, nas cidades, já há uma ampliação maior de oferta desses cursos. Então, e aí muitas vezes, né, o jovem é levado a sair, né, da sua comunidade lá mais distante e ir para essas cidades, né, em busca dessa qualificação profissional técnica, né? Então, que tem ali as suas próprias finalidades, tá bom? Então, por isso que a gente está tocando aqui nesses assuntos, né? Outra coisa também é que ao desenvolver essa qualificação, né, aquele que está ali aprendendo, né, que está ali buscando esse ofício, se preparando, se qualificando, ele vai, então, potencializar a sua ação enquanto trabalho, enquanto trabalhador. Ele vai potencializar isso. Então, ele vai, com certeza, abrir mais possibilidades, né, para a vida dele. Mais portas se abrem para esse trabalho mais no mundo, né, mais coletivo. E aí ele vai, então, entrar e conseguir, né, ali o seu espaço. Então, mas ele precisa desse preparo, dessa busca, né, para que ele seja essa presença e alcançar esse patamar, né, de força e poder social, que é a pessoa ter uma qualificação, né, a pessoa ter qualificações para colocar o seu currículo aí, para colocar essa sua potencialidade em ação, esse seu trabalho, né, resumindo. Tá bom? Então é mais ou menos nessa linha aí que nós estamos colocando isso. E a filosofia, né, que é o nosso campo aqui, ela vai nos ajudar também a refletir um pouco o ambiente de trabalho. Então a filosofia ela pode desenvolver, né, esse senso crítico, né, de um propósito, de uma visão maior, né, no ambiente de trabalho. Então a filosofia ela é importante para nos ajudar a perceber esse mundo do trabalho, como é que funciona esse mundo do trabalho. E aí nós podemos então elencar aqui alguns pontos, por exemplo, ela pode nos ajudar a questionar o próprio propósito e o significado do trabalho, ou seja, será que esse trabalho ele condiz com aquilo que eu aprendi, né? Ele me qualifica naquilo que eu faço, ele tem um significado para mim, enquanto colocando a serviço da sociedade esse trabalho. Ela pode também refletir sobre se o trabalho contribui para a sociedade de forma positiva ou negativa. Se ela está explorando o trabalhador, ela é negativa, né? Então, se ela realmente valoriza o trabalhador com salários, com todos os direitos trabalhistas, então ela é positiva. Então, a filosofia nos faz olhar e acompanhar esse movimento dentro, né, do campo do trabalho. E aí nós vamos fazer agora, né, estamos falando desse olhar da filosofia, a gente vai falar agora um pouco sobre como é que isso pode ser pensado no campo, na cidade e no povo ribeirinho. Como é que a gente pode pensar isso nesses espaços? Então vamos convidar aqui a professora Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, né, que ela tem um livro chamado O que é a Ideologia, que ela então vai nos ajudar a pensar sobre isso. Então vamos pensar. Primeiro a gente tem que ver, né, que nós estamos dentro de um sistema chamado sistema capitalista. Então ela reforça isso,
Nós não podemos analisar a ideologia, ou de um modo geral, sem olhar para a questão do capitalismo. Então, ela vai então fazer esse reforço aí do sistema capitalista. Então, é um ponto central dentro desse olhar, que é a alienação. A alienação, então, ela vai ser esse momento aí que o trabalhador não se reconhece mais no produto do seu trabalho. E aí, ele vai chamar esse não reconhecimento, não apropriação do trabalho, ela é alienação. É o que nós chamamos de alienação. E a partir desse olhar aqui, do capitalismo, como alienação do trabalho também, nós vamos então pensar agora nesses espaços. Começando pelo ribeirinho. Então vamos lá, o trabalho ribeirinho, o trabalhador ribeirinho, então, o capitalismo entrou na floresta e também atingiu esse trabalho do extrativismo, da agricultura, que essa relação com a natureza vai se perdendo, e vai alienando o homem. E aqui nós podemos fazer a seguinte reflexão, é que o mercado vai então também buscar esse lucro em cima do trabalho do ribeirinho, que vai também buscar vender o seu produto, E aí, é claro, ele perde valor, porque a empresa ela vai comprar, ou quem vai comprar esse produto, vai vender num valor muito maior do que aquilo que o ribeirinho oferece. Da mesma forma, nós vamos também olhar o trabalho rural. Na agricultura, no extrativismo, também há uma alienação ali. Quando eu falo de alienação, eu estou falando que o trabalho não me pertence mais. É algo que está fora de mim. Então, essa precarização das condições de trabalho que vai sendo causada e o próprio acesso aos recursos tecnológicos. O trabalhador rural, ele vai fazer a farinha, por exemplo, ele vai fazer a farinha de uma maneira mais rudimentar. E aí nós podemos fazer a seguinte reflexão, que não há benefícios gerados nessa atividade, porque há uma exploração econômica. E aí a gente vê o trabalho urbano agora. No contexto urbano, o comércio, os serviços, aqui fica mais evidente a questão da alienação. Já que o trabalhador, ele geralmente participa apenas de uma etapa do processo produtivo, mas o produto final não pertence a ele, pertence ao dono da fábrica, da empresa. E qual é a lógica disso? Do lucro. É a lógica do lucro, Porque o sistema capitalista, como nós já vimos, ele vai olhar para essa questão aí do lucro. E aqui, a gente pode ver, então, que dentro de um olhar da filosofia, a partir de um pensador chamado Karl Marx, vai iluminar, então, como é que nós podemos pensar esse sistema capitalista. O Marx ele vai olhar para dentro da fábrica e não para dentro da casa do patrão. Como é que o trabalhador, então, vive? Como é que... Então, ele vai olhar para dentro da casa e ele vai distorcer, então, essas modalidades de trabalho. E no caso aqui, nós estamos falando, ribeirinho, um trabalho aqui na questão da realidade amazônica, no Amazonas. Então, seja no campo, seja na cidade, seja onde for, onde tiver trabalho, os trabalhadores são afastados do seu fruto do trabalho, transformando o trabalho em quê? Em uma obrigação para a sobrevivência, em vez de uma expressão da criatividade e da sua própria realização enquanto ser humano, enquanto pai de família, enquanto aquele que quer oferecer o melhor para seus filhos. Então, ele precisa, dentro do sistema capitalista, de dinheiro. Ele precisa que tudo isso que ele produz, ele também possa vender para ter um dinheirinho para depois fazer as suas... comprar aquilo que ele necessita para a sua vida. O capitalismo entrou na floresta, entrou na Amazônia, e nós estamos, então, aqui pensando um pouco sobre isso. Tá certo? São reflexões para a gente ficar pensando e cada vez mais levando isso à frente. Valeu, pessoal. Até a próxima.